Faz favor, uma salva de palmas aqui para o nosso conferencista. Entra aqui. Não, tu vai agora. Porque eu faço agora a apresentação do cara, né, com ele aqui comigo. O Rafa é publicitário. Um pouquinho para frente, então. Há uma pequena diferença aqui, né? Publicitário, artista comercial, membro coordenador do MGU, meu grande companheiro, desde a fundação do movimento, consultor da revista UFO, membro do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, membro do Instituto Brasileiro de Exopolítica e também meu companheiro na Comissão Brasileira de Ufólogos. Autor do livro 10 anos ilustrando a ufologia. Nós temos aqui, o Rafa vai fazer como publicitário, evidentemente, publicitário, ele tem que fazer uma propaganda a respeito dessa obra que vale a pena ser adquirida. Tu tinha que ter trazido mais, hein? Porque eu estou vendo o interesse deles, eles vão adquirir. Aí fica com encomenda, baratinho. Tudo bem. Grande obra ilustrada, uma história de quem, como artista, como designer, ele realmente produz e continua produzindo as capas da revista UFO, com uma grande criatividade e competência. Pesquisador de campo por mais de 20 anos. Aqui ele está meio desatualizado. 27. Não? Mais de 27, vamos botar. Tá? Eu ia chamar a atenção disso, porque esses 20 anos está aparecendo já há muito tempo. Fundador do grupo Selva, que é o grupo de Venâncio Aires, do nosso amigo eu e Carlos. Eu não sei mais quem está lá agora. Centro de Estudos Ufológicos Venâncio Aires. E do NEUS, do qual ele é o coordenador. Tá? Do Núcleo de Estudos Ufológicos de Santa Cruz do Sul, onde em Santa Cruz, foi fundado o Movimento Gaúcho de Ufologia. Consultor da série Contatos Extraterrestres, do History Channel, que está no ar ainda. E consultor também de arte da série De Carona com os OVNIs, que também é no History. Só em dezembro agora. Muito bem. Então, minha gente, chega de Odone e com vocês, o meu amigo, meu companheiro, irmão de jornada, Rafael Amorim, o Rafa Bala. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vou lá de cá, que a gente está transmitindo ao vivo. Então, um alô para a galera do... Estão me ouvindo, né? Estão fazendo a live, então, vai ser no Facebook, até terminar a bateria. Vou mandar um tchauzinho aí pro meu filho lá, o Chico, que está assistindo, e essa galera toda ali do Facebook. Foi encomendado isso, me surpreendeu que uma galera me pediu para fazer ao vivo isso. Eu disse, preciso da autorização aí do evento, né? E não sei por que cargas d'água, existe um grupo muito interessante que fala sobre futurismo. E esse grupo queria, então, assistir a palestra, mas são de lá, de Santa Cruz e etc., não poderiam estar aqui. Pediram transmitir, a gente está transmitindo. Bueno. Essas mentiras todas que o Adorno falou aí, nada é verdade. Mas eu tenho um bom tempo na ufologia. Desde os 15 anos de idade, que é o que a gente vai ver agora. Eu vou passar para vocês algumas coisas que talvez vocês já devem ter visto. Casos conhecidos, tá? Mas alguns pormenores de coisa que nunca chega ao público, ou o público não vê. Na maioria das vezes não chega pelo meio de comunicação que deveria chegar. Nós vamos comentar, vocês podem me perguntar, é bastante extenso o nosso horário, tá? Eu não sei se tem material para tanto, né? Mas o importante é isso, gente, que a partir de agora chegue as coisas até as pessoas, né? Vocês vão ver que eu vou falar do caso Varginha. Todo mundo está careca de saber o que é o caso Varginha aqui, eu acho, né? Todo mundo conhece. O caso que aconteceu em Minas Gerais em 96. Mas tem coisas que aconteceram ali que não vieram para a mídia. Que é o que a gente conhece quando a gente está nos eventos de ufologia, quando a gente está trabalhando com um meio de comunicação como a revista UFO, ou quando a gente conhece as pessoas que tiveram
envolvida com esses casos. Tá? Mas isso é só um exemplo para a gente tentar raciocinar. Como dizia um amigo meu chamado Ziraldo, todo mundo deve conhecer, eu vim aqui para meter minhoca na cabeça da galera, eu não vim aqui para explicar. Eu quero que as pessoas pensem. Isso eu já tenho falado há muito tempo, quase há muitos anos, já há uns 2 anos que eu tenho falado nisso. As pessoas precisam pensar. Não adianta a gente entregar a coisa pronta, porque quando se entrega uma coisa pronta, aquilo já vem formatado e fica assim. E tem casos aí de 50 anos atrás, que agora se sabe que aquilo foi fraude, aquilo foi um engano, né? Não se tinha tecnologia na época e assim por diante. Eu fico me perguntando, as pessoas sabem disso? As pessoas que gostam da ufologia sabem disso? Os ufólogos têm falado isso? E é o que nós vamos ver em partes aqui. E vamos discutir essa questão aí. Afinal de contas, onde é que estão os alienígenas, né? É muito gozado que a gente lança na rede essa pergunta e tem gente que achou que eu sabia a resposta. Mas não, eu estou fazendo essa pergunta, eu estou questionando e eu acredito que a gente trabalhando junto aqui, nós vamos acabar descobrindo alguma coisa. Eu vou pedir para apagar, acho que mais uma luz ali, ô Doni. Sei lá quem consegue, lá o Dani. Bom, acho que apresentações já foram feitas, mas eu vou passar um pouco do histórico da minha vida aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, opa, aqui, rapaz, volta mais um. Ó, sempre na hora não funcionam as coisas. Aí, vocês estão vendo uma cidade daqui do interior do Rio Grande do Sul que chama General Câmara. Alguém é de General Câmara aqui, ou conhece lá? É uma cidade militarizada. Vocês estão vendo ela por cima aí, uma vista aérea muito bem feita. Ela é atual, tá? Lá o Rio Taquari, uma cidade pequena, ainda se considera uma cidade pequena, e com uma natureza exuberante, onde qual eu cresci aí, acampando, fazendo atividades na natureza. Eu sou chefe escoteiro há 32 anos, venho dessa minha vida aí na natureza. Esses campos todos aqui a gente percorreu. E foi uma cidade, ó, tudo igual as casinhas aqui que vocês estão vendo, tudo militar, ó, casa dos militares. Aqui passou o arsenal de guerra aqui embaixo, a casa onde eu morei era aqui, ó, que mora minha mãe ainda. Para lá, nessa direção Rio Pardo, aqui é o Jacuí, ó. Então são 2 rios que se encontram lá, o Taquari e o Jacuí. Aqui de novo a vista aérea. Eu quero que vocês prestem um pouco atenção nisso aqui na rua, tá? Eu vou comentar já alguma coisa sobre isso. E a casa da minha mãe, que é aqui. Opa, tá aí. Aqui é onde eu fazia as minhas primeiras vigílias, deitado nesse teto de zinco aí. Com 12, 13 anos de idade, quando eu venho de São Paulo, que eu morei lá, eu fui estudar em São Paulo, eu volto para General Câmara, eu comecei ali. Mas lá pelos idos de 76, apareceu esse filme aí, chama Contatos Imediatos Terceiro Grau, de Steven Spielberg. E foi assim a coisa que mais me chamou a atenção para esse lado dos discos voadores. Melhora um pouco aqui. Isso. Todo mundo já viu esse filme daqui dessa sala? Tem alguém que não viu? Quem não viu, procura ver. Se não é o melhor, é um dos melhores filmes sobre ufologia que já teve ou que tem. O consultor é o J. Heineken, né, desse filme. Ele aparece no filme. Então, assim, os detalhes que estão ali foram tirados de casos, não foi por acaso, o roteiro não foi escrito assim, totalmente por acaso. Foi bem estudado, né, etc. Mas o que me chamou a atenção em 1976, acho que era 76, quando meu pai chega de Porto Alegre, ele trabalhava aqui, e voltava para lá para General Câmara, final de semana. Ele traz esse pôster aí que vocês estão vendo. Volta, estou apertando os botões errados. E esse pôster aí da nave-mãe, do monte aqui, que é o Devil's Tower, eu acho que é o nome, né, etc. Bom, é a cena clássica do filme, onde a nave-mãe chega para fazer, então, o contato definitivo ali com cientistas e outras forças organizacionais ali do governo, e traz de volta
algumas figuras que teriam desaparecido, e o filme, né, tem essa narrativa aí. Esse pôster meu pai colocou no quarto da gente, e eu deitava na cama, de frente para o pôster, com a luz do poste na rua, lá dava para dormir de janela aberta, direto nesse pôster, eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que isso existe mesmo, né? Que loucura. General Câmara não tinha cinema, então eu só fui ver esse filme em 81, quando estreou a TV Manchete aqui no Brasil, e o primeiro filme que eles passam, Contatos Imediatos Terceiro Grau, acho que foi numa sexta-feira. Aqui nós temos uma cena do filme também, que é esse menininho aqui, que hoje essa cena aqui, eu vi essa cena, achava fantástica, ele abre a porta, aí tem as luzes lá, né, os discos voadores, é o momento da abdução desse menino, no filme. Também é uma cena chocante, e me marcou durante anos essa cena. O que é mais incrível, que eu tenho uma foto do meu filho, exatamente nessa posição, na frente de uma porta, com uma luz lá, que é a luz do carro do padrinho dele chegando. Ele disse, cara, ou a vida imita a arte ou vice-versa, porque é como é incrível, né? Eu vi aquela cena, pô, mas é a cena do filme. E o Francisco, ele é meio assim, parecidinho com esse cara. Bom, o estímulo foi esse. Mas, em General Câmara, em 1971, quando eu nasci, novembro de 71, aconteceu que toda a cidade viu um objeto semelhante a esse que vocês estão vendo ali, desenhado. Nessa proporção, aqui é aquela rua principal que a gente viu à vista aérea, nesta proporção, ou seja, um objeto que eles dizem assim, ó, parecia uma nuvem mais compacta, num céu limpo, e no meio tinha um buraco, eles não sabem explicar. A minha mãe viu isso também, eu era nenê de colo, ela contou essa história a vida inteira, é claro que por causa disso eu venho a me estimular muito mais ainda futuramente. Qual é a coincidência? Veio para Porto Alegre em 1999, quando José Vitor Soares, um dos maiores pesquisadores aqui do Rio Grande do Sul, comento com ele sobre essa aparição que muita gente, uma cidade inteira viu, e eles, não foi uma cidade, foi o Rio Grande do Sul inteiro. E ele mexeu na pasta dele, que ele tinha uma pasta cheia de papel, né? Eu acho que chegou a ver, né, Dani? Que era tudo datilografado por ele. E ele começou a tirar folha sobre folha. Está aqui, ó, novembro de 71. Aí tinha ali várias pessoas, vários contatos, vamos dizer assim, visuais com esse objeto naquele dia. Claro que algumas em perspectivas diferentes, em cidades diferentes. Pô, eu disse, bom, então não foi à toa que eu já nasci no meio dessa loucura aí, né? Eu nasci em agosto, a aparição foi em novembro, e a gente sempre comentando essas coisas em casa, é lógico que a gente vai, como uma criança, vai se estimulando, até chegar ao contato imediato terceiro grau, que não fez um boom, né? Bom, a minha pesquisa sobre esse caso, já falei muitas vezes sobre ele, então não precisamos se estender muito. O que eu descubro, né? Como o seu José Vitor Soares tinha dito, o Rio Grande do Sul todo viu, e a gente traçou linhas lógicas da navegação dessa aeronave, que deu para perceber que não era uma nave, não era um objeto voador não identificado, eram 3. Possivelmente, todos eles saindo desse ponto do mar, e aí sim, seguindo as cidades que estão nessa linha, depois para cá e depois para cá. Ou tinha 3 objetos voadores não identificados, da mesma forma que foi um para o norte, um para o centro do estado e outro para o sul, ou esse objeto era extremamente rápido e fez esse movimento todo em novembro, de 23 a 25 de novembro de 71. Esses são os registros que a gente tem. Okay? Alguém aqui que passou pelos anos 70 lembra desse caso? Ouviram falar? Botucaraí, eu já vi de noite perto da Bordo dos Cabrais, né? Região dos Cabrais. Eu estava no hotel, eu e meu sobrinho, tinha o hotel passou, mas era uma noite meio escura. Isso nos anos 70? Não, esse ano passado. Tá. A pergunta que eu faço é se foi nos anos 70. Nos anos 70 alguém viu isso, Alfredo? A tia viu, a família dela viu. Foi novembro, 71. Exatamente. Gente,
Eu conheço lá porque eu moro em Santa Cruz, eu vejo o Botucaraí lá de casa, lá. Já é muito boa lá. Eu vi, mas não foi em 71, foi em 72, 8 de fevereiro de 72. Inclusive está registrado no site que aparece com o Soares, o depoimento dele, dizendo que os objetos formaram uma coluna no céu. Então, dezenas de objetos vermelhos, deixaram traços vermelhos, do tamanho do rastro era do tamanho do trajeto. E o Vitor Soares. Tem algumas coincidências. Em Moranga Bataí, eu também, mesmo sobrenome, mesmo avistamento. Não, isso está registrado no livro, isso aí. Ali eu já tentei deixar meu depoimento, mas não consegui, gostaria de deixar meu depoimento. Então, as pessoas que abriram aqui. Muito interessante, porque isso está no livro que era um professor do Colégio Militar, o Adorno não está aqui. Nós tínhamos um professor do Colégio Militar que escreveu um livro de ufologia aqui no Rio Grande do Sul, que eu me esqueço o nome do cara, é um dos livros antigos, e tem registro, esse mesmo que a gente está falando, está lá. Vamos lá. Esses registros que fala tem alguns jornais? Tem. Não, aliás. Tem, eu respondo. Esse que eu estou falando está no Correio do Povo, está na matéria que a gente tem lá, e eu fui no Correio do Povo ainda nos últimos 3, 4 anos, 5 anos atrás, e consegui ainda tirar um. Tem lá no Correio do Povo. Desse objeto aqui em particular, eu acho que não tem, né? Eu não consegui achar. O que eu consegui achar foi isso aqui, ó. Aqui não tá. Não trouxe. Mas eu tenho a fotografia de objetos semelhantes a esse que o pessoal viu. Até a gente mostramos a fotografia para essas pessoas. Não, era isso aqui. Mas que foram feitas na França, também em 71, 72 e 74. Havia uma onda da aparição desses objetos desse formato no mundo inteiro, até mais ou menos 74. Bom, vamos seguir aqui. Vocês viram o General Câmara. Como é que é? Bonita, arborizada. Uma cidade muito boa para uma criança crescer. Eu, com 6 para 7 anos, saio de General Câmara e venho para cá, para isso, que é São Paulo. É um choque cultural do caramba, né? Acostumado a subir em árvore, como eu disse, acampar. Porque a minha avó é de lá, né? Então acabamos indo para lá. E é em São Paulo que acontece, então, aquilo que todo mundo às vezes me pergunta. Já teve um contato? Tu já viu um disco voador? Eles me perguntam, já viu um ET? Eu nunca vi um ET, pô. Mas já vi um objeto voador não identificado. E foi o que me levou aí, então, definitivamente a pesquisar o assunto. Eu já estava com 10 anos de idade, nós morávamos aí. Vocês estão vendo aqui, dá para ver, né, um portãozinho? Isso é uma entrada. E lá dentro tem um mini condomínio, assim que é em São Paulo. Tem a rua principal, tem a vilinha, eles chamam de vila, né? As vilinhas. Aqui ficava... Me faz lembrar o Chaves isso aqui, cara. Que como é que chamava a velha de 71, né? A dona do condomínio ficava aqui, ó. Mas era uma senhora muito legal. Então nós morávamos ali, está aparecendo um pouco da casa. Esse corredor aqui era estreito, cabia um carro talvez ali. E... foi numa noite, era umas 6h30, 7 horas. 7 horas. 7h30, na verdade. Verão. Aí eu atravesso a rua aqui. É um bairro bem calmo de São Paulo. Aqui tem uma vendinha. Peguei 1 litro de leite. Eu tinha que buscar leite e voltei. Aí entrei. Esse é o corredor, ó. Aqui está minha mãe, na época. Essa era a nossa casa. Aqui morava um cineasta, bicho, chamado Denoá de Oliveira. Então, nesse corredor aqui, eu vi muito artista passar, das novelas, do cinema. Erson Capri foi um cara que passou aqui, nós agarramos, a minha mãe agarrou ele, na verdade, no meio do caminho, foi uma festa. Então, a gente teve esse convívio também com o cinema aqui, né? Enfim, era uma outra época, anos 80, né? 1981, mais ou menos. Estou eu aqui, mais ou menos na posição que está minha mãe, um pouquinho mais para cá, quando, de repente, alguma coisa me chamou a atenção para o meu lado esquerdo, e eu fui olhar, eu via, vem vindo um avião aí. Os aviões passam muito baixo em São Paulo, pelos prédios e tal. Mas se o avião vai bater, bicho. Foi o que eu pensei, nesse prédio aí que era do lado, do meu lado esquerdo. Aqui, eu estava aqui embaixo. O avião vinha daqui para cá. E foi uma questão de segundos que aconteceu a situação. Eu com o saquinho de leite, 10 anos de idade, me assustei com aquele avião, vai bater.
A intenção que eu tinha era de chamar alguém. Aquilo foi muito rápido. Quando ele já está passando por cima de mim, aí que eu percebi que poderia não ser um avião. Porque o avião começou a girar. E o objeto que eu vi foi esse aqui, gente. Desse tamanho. Por isso que eu achei que era um avião. Com as 3 luzes, né? As luzes de navegação. 1, 2, 3, e tinha mais outra aqui na ponta. Aqui eu não sei se dá para enxergar o prédio. Tá? E uma luz amarelada embaixo. Bom, eu petrifiquei, fiquei paralisado, não mexi a perna, não conseguia gritar. Aquilo passou dessa forma, eu pude ver as pontas do objeto passando por cima do prédio e silenciosamente seguiu a rota dele. Quando eu consegui... Oi? Não, isso aqui é uma reconstituição do que eu vi. Né? Exatamente com o mesmo prédio, quase na mesma posição, usando o Google Earth. Se vocês quiserem olhar o local, o Google Earth é no bairro de Pinheiros, São Paulo, Rua Capote Valente. Bom, esse susto foi uma coisa que eu nunca senti mais na minha vida, que foi uma coisa, como eu disse, a gente fica petrificado, né? Não consegue mexer a perna, não consegue gritar, e quando o grito veio, saiu, que eu chamei a minha mãe, a turma para ver, minha mãe achou que eu estava sendo assaltado, algo parecido, São Paulo, e foi aquela gritaria, e vai todo mundo para a rua. Aí eu falei, eu vi um disco voador, pronto. Levei lá uma surra da mãe, aquelas coisas todas. Mesmo assim, apanhando, me lembro que ela vinha batendo em mim, eu subindo para o 2º andar da nossa casa, tinha 2 andares, para ver se eu enxergava aquilo, para mostrar, mas está lá, né? Mas não adiantou. Duas coisas que eu aprendi. Quando acontecer um negócio desse, não adianta chamar a mãe. E a outra é tentar observar até o fim do fenômeno. O que dá, né? Para a gente tirar todos os detalhes. Porque nesse meio, desses segundos de choque, de ver que o objeto fez aquele movimento, etc., eu me perdi, eu não queria olhar para aquilo. É coisa de criança. Ok, esse foi o avistamento. Meu pai, muito preocupado com essas coisas, que eu fiquei um mês falando disso, me deu esse livro aí, que foi o primeiro livro de ufologia que eu vi, tinha no Círculo do Livro, Johannes von Butler. Ele é até meio conhecido, aí tem vídeos dele na internet, mas é um vídeo que tem várias coisas sobre ufologia. Então eu comecei a ler. O pesquisador tem que fazer isso. Tem que ler, tem que se informar. E foi o que eu comecei a fazer com 11 anos de idade. Até que aí em 70, está ali 72, mas acho que não foi 72, hein? O ocorrido com eles, eu acho que foi em 72. O programa que vocês estão vendo chama Flávio Cavalcante. Os mais antigos, como eu, vão lembrar do programa Flávio Cavalcante. Boa Noite Brasil, etc. E ele leva lá o casal Hermínio e Bianca, que eu acho que aqui quase todo mundo sabe do caso Hermínio e Bianca. Ou não? Mas nós vamos dar uma pincelada. Bom, esse caso eu assistia, me lembro de assistir quando eu era criança e tudo. É o caso de contato, né? Desse casal, eles são sugados com carro e tudo para dentro de uma aeronave. Quem é que conhece esse caso? Levanta a mão para mim aqui. Então tem que contar os detalhes. Então vamos contar os detalhes. Porque eu acho que o Petit, quando estiver aqui, vai falar alguma coisa aí, né? O Petit conhece bem. O Flávio Cavalcante dizia assim, quando é caso de ufologia, disco voador, esse negócio, meu programa eu corto, eu não falo essas coisas. Mas esse casal aqui me convenceu. E eu vou trazer ele e tal, e questionou eles. Eles contam a história toda. Estavam vindo do Rio de Janeiro, indo para Belo Horizonte. E aí, no meio do caminho, ele parou porque estava muito cansado. A Bianca saiu, acho que para fumar, coisa que o vale. E viu um balão se aproximar deles. Quando, de repente, ela viu que, além do balão, havia um vulto muito maior do que o balão e parou por cima do carro, que era um carmanguia, carro que eles queriam vender em Belo Horizonte. Isso já era às 11 horas da noite. Eles saem às 8 horas da manhã do Rio de Janeiro, fazem essa parada no meio do caminho, e aconteceu isso. O carro é levado para dentro da aeronave, ela conta com detalhes, que quando ela viu aquele vulto, entrou para dentro do carro, acordou o cara, companheiro, né, porque eles se separaram posteriormente, e começou a sentir falta de peso, e se segurou no banco, e aí imagina a situação, né, dentro de um carro, né, enfim, sendo levado para dentro de algo desconhecido. Lá dentro aparece uma figura
Eles saem do carro, essa figura conduzem eles até outra figura, outro homem, vamos dizer assim, mais ou menos 2 metros de altura, 2 metros de altura é grande, que se declarou chamar Carran. E aí vem toda uma história desse contatismo deles aí, que é bem interessante, que dura até hoje. Mas o detalhe aqui, que como além de um dos casos que me chama a atenção já novo, para que realmente essas coisas estavam acontecendo, foi posteriormente, agora, depois passado vários anos, eu comecei a notar algumas coisas que nunca ninguém teria falado, ou que também, ou deve ter passado desapercebido. Como, por exemplo, nessa entrevista, aqui está o percurso, tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a cidade que eles foram abduzidos foi mais ou menos por aqui. Essa é a nave, o carro que eles estavam, um carmanguinha como esse. Aqui é um desenho feito de retrato falado da situação do carro dentro da aeronave. E esse é o famoso Carran. Esse retrato falado que vocês estão vendo foi feito ao vivo no programa Flávio Cavalcante. E segundo a Bianca, o melhor retrato falado da figura aí que encontrou com eles. O Carran começa a trocar ideia ali com eles, ele coloca um capacete nela, onde ela consegue traduzir o que ele estava falando e vice-versa. Existe toda uma situação, detalhes muito interessantes. E o Flávio dizia assim, que eles já tinham sido submetidos a várias pesquisas, né, de várias pessoas, e ninguém conseguia encontrar um traço de mentira, ou de que estariam inventando aquilo. Já é difícil mentir entre 2 pessoas juntas, né? Alguém vai ratear uma hora aí, e a verdade vem à tona. Então, desde então, são 40 anos, quantos anos? 40 e poucos anos. A Bianca conta a mesma história, não erra 1 centímetro. Conheceu a Bianca, né? A figura muito querida, né? Já o Hermínio, que já é falecido, se eu não me engano, ele deu algumas rateadas aí, mas por questões até religiosas, né? O que acontece? Quando o Hermínio vê o Carran, ele era testemunho de Jeová, acha que é o demônio e tenta afastar o demônio com a Bíblia debaixo do braço, que tinha dividido certinho dentro do carro, e sai demônio, e o Carran ficou parado. A própria Bianca conta isso, né? Diz que achou aquilo estranho, que o cara fazia e coisa, mas ele, muito calmo, ele ficou ali esperando. Quando o Hermínio se cansou daquilo, aí ele pôde continuar a se comunicar. Vejam a nossa estupidez perante a um fenômeno desse. Por isso que a pergunta que eu fiz aí, que eu faço é, onde estão as alienígenas? Bom, então mais ou menos o contato é esse, tem alguns detalhes muito interessantes. Aqui, para vocês em primeira mão, a fotografia do Carran. Vocês estão vendo aí o Carran do contato Hermínio e Bianca. Dá para ver a semelhança, que ela falava que os olhos, né, desse desenho aqui era muito parecido com o Carran e tal. Aqui dá para ver a boca, queixo. Então vocês estão vendo pela primeira vez, nem a Bianca tem essa foto aí. E a bateria está indo, o pessoal que está na live aí, daqui a pouco acaba. A foto do Carran. Confere, Dani? Aparecido? Pois é, gente, mas não é. Isso aí foi uma arte que eu fiz para mostrar para vocês o meu trabalho. Isso aqui, na verdade, é um modelo que é exatamente a cara do Carran. Quando eu peguei e fiz os comparativos, a gente faz o comparativo de linha, etc. Mas, vai ilustrar bem. Então, eu mandei para a Bianca já. Vamos ver o que ela vai dizer. Mandei essa semana. Bom, agora sim, fotografia real do contato. Quando eles são trazidos de volta... Boa tarde. Tudo bom? Eles tinham uma máquina fotográfica. Olha esse detalhe, bicho. Vamos começar a raciocinar agora, como um investigador. Eles tinham uma máquina fotográfica no carro, com 12 poses vazias. Fazendo o quê? Será que eles, estariam indo para Belo Horizonte, daqui a pouco pensaram, vamos tirar fotos. Mas nunca foi falado, nem pela Bianca, nem por ele, etc. Afinal de contas, o que essa câmera estava fazendo lá? De qualquer forma, o Hermínio pegou a câmera,
Aí eu acho que nós vamos ter que apagar mais as luzes ainda, para ver se dá para enxergar bem. E tirou a foto da nave enquanto ela ia embora. Ele questionou, acho, parece que se podia fazer isso. Né? Ele, na verdade, o que acontece? Só um parênteses, antes dele ser trazido de volta, o Carran oferece para eles um negócio para comer que parecia um pão com leite molhado. Aí a Bianca diz, não, mas eu já estou saciada. Foram 2 dias, eu acho, né? Se alguém lembrar, Dani. Parece que foram 2 dias que eles ficaram fora. 2 dias, dá tempo de fazer muita coisa, gente. Esse pão, então, teria uma substância que faria ela esquecer o contato. E ela disse que não queria, porque já estava saciada a fome dela. Aí o cara, não, mas tu tem, porque é o seguinte, se tu não esquecer e contar isso, agora dá para ver bem, né? As pessoas vão chamar a senhora de louca. Aí ela diz assim, olha, no meu planeta lá, tem tanto louco que um a mais não vai fazer falta. Eu quero lembrar disso. Aí tá, ele concordou, e aí teve essa questão de largar o carro e o Hermínio tirar essas fotos. O que tem aqui, isso é o espelho do carro, tá? Isso aqui seria algo referente à energia, e isso aqui da nave. Aqui nós temos a janela do Carmanguia, aqui temos um moeirão. Ele dizia que a cerca não aparecia, mas eu estou vendo aqui, vocês conseguem ver? Ok. Bom, vou ver a outra. Aqui de novo a energia da nave, e aí é uma coisa que eu nunca entendi, teria que perguntar para a própria Bianca, o que é isso aqui? Se essa aqui era a nave, por que a energia está aqui? Acabou meu laser aqui. Ó. Falar em energia, acabou minha energia aqui. Aqui tá os moeirões de novo. Ó. Aí, velho, faltou pilha aqui, bicho. Se alguém conseguir umas pilhas aí, eu vou passar aqui. Ó. Bom. Questão das fotos, tá? Vamos ver se consigo. Realmente acabou a pilha aí, Dani. Vê se consegue mais pilha para nós aí. Raciocine comigo, gente. Eu vou voltar a foto lá. Estou dizendo que eu não acredito no Hermínio e na Bianca. Muito pelo contrário. Foi um dos casos que mais me chamou a atenção, um dos casos que eu mais tenho respeito. Tá? Mas, primeiro, a energia que está mostrando aqui, segundo ele, era a energia da nave e foi pesquisada essas fotos por técnicos, né? Disseram que eram verdadeiras. Mas, gente, bata uma foto com uma câmera antiga, com flash dentro de um carro, o que vocês vão ter vai ser o mesmo efeito, tá? Tanto é que o flash está batendo na janela, depois no espelho que tinha, né, na foto anterior, e dá esse efeito aí. Pô, a luz está saindo de dentro do carro, ela não está vindo de fora. Ela está batendo no moeirão que está do lado, gente. Como que isso passou 40 anos e eu não vi ninguém? Talvez os colegas aí possam ter visto. Alguém falar exatamente esses pormenores tão simples de qualquer uma pessoa que entende fotografia sabe que tem nessa foto aí. O que nós temos aí? Nós temos um contato verdadeiro, mas uma tentativa, ao meu ver, de provar o contato. Meio que forçada. Para os anos 70 isso estava valendo, gente. Hoje não vale mais, pô. Todo mundo tem uma câmera aí no seu bolso. Quem tem um smartphone tem uma câmera. Já deve ter visto esses efeitos e etc. Bom, enfim, isso é um pormenor. Dá um toquezinho aí para frente aí, Bruno. Outro detalhe. Assistindo várias vezes a entrevista com eles, eu deparei... Pode acender agora mais. Isso. Senão o pessoal dorme. Deparei com uns detalhes. Também nunca foram comentados. A gente, quando se reúne, o pessoal da ufologia, os colegas, né? Na maioria das vezes não é para falar de ufologia, a gente vai falar de outras coisas e tal. Uma cerveja. Mas a gente devia conversar mais sobre essas coisas. E eu tentei várias vezes conversar esses detalhes. Não só esse, como outros. Gente, isso aqui é uma pincelada daquilo tudo que eu já andei vendo por aí. Voltamos ao programa Flávio Cavalcante. O Flávio está aqui entrevistando eles. A câmera mostra eles de longe. E a pergunta é o seguinte. É verdade, Flávio Cavalcante falando, que vocês já foram
Teve outras pessoas que tentou contratar vocês, pagar vocês para falar, outras emissoras, etc. Ele faz esse questionamento. E o Hermínio passa a mão no microfone e afirma, sim, já tivemos. E nesse momento, a gente está com o foco neles aqui, a gente não está com foco nela. A ação dela é essa que vocês estão vendo aí. Não fala, tipo assim, ó, não fala. E botou a mão na cabeça assim. Porra, então aí para mim está bem esclarecido que realmente eles receberam dinheiro de alguém, de outra emissora, ou afirmaram, como o Hermínio mesmo estava dizendo, que teriam recebido propostas para falar a sua história em outros meios de comunicação. De qualquer forma, não era para ter dito isso ao vivo ali. Esse programa era ao vivo, do Flávio Cavalcante. Então, eu acho isso já uma... Ouviu alguma coisa de atitude? Alguém falou atitude aqui? Oh, então tem alguém aqui. Não. Eu ouvi nisso uma atitude quase que tira um pouco do crédito da situação. Se eu sou abduzido, sou levado para dentro de uma nave, eu não vou receber dinheiro de ninguém para falar sobre isso. Não vou poder aceitar. Eu, Rafael Amorim. Porque se me oferecer... Claro que eu estou precisando, né? Quem não está? Eles estavam precisando. Eles precisavam muito, eles eram muito humildes e tal. E, ok, o fato não é esse. O fato é a atitude de não revelar isso. Quem disse para eles não revelar isso? O que está por trás disso tudo? É uma linha de raciocínio que a gente vai indo, até que daqui a pouco a gente descobre uma coisa que vai voltar para o mesmo ponto. É só isso. Eu não estou tirando o crédito do contato. Como o caso Varginha, depois nós vamos ver aí, que vai ter muito dessas situações aí de dinheiro e tal. Ok, ainda nos anos 70, caso Casimiro de Abreu. Quem conhece, levanta a mão. Vou fazer que nem história aqui de colégio. Quem conhece, aí levanta a mão. Lá, ok, beleza, dá para falar bastante desse cara. 8 de março de 1980, esse cidadão ali, que se dizia contactado dos extraterrestres, disse, no dia 8 de março, às 5 da manhã, os extraterrestres vão vir a Casimiro de Abreu, que é uma cidade interior do Rio de Janeiro. Ok? E isso foi para o Fantástico, Jornal Nacional, o Brasil todo ficou sabendo. Eu agora vou narrando a história, vocês vão vendo as imagens, talvez vocês vão recordar ter visto isso na TV. Os extraterrestres vão chegar Casimiro de Abreu às 5 horas da manhã. Bom, já está ali, né? Aqui está a foto do dia. Olha a quantidade de pessoas que estavam lá. As descrições desse momento é muito interessante. É o Woodstock ufológico que aconteceu. O pessoal foi para lá numa boa, passaram a noite ouvindo música, dando um tapinha lá numa marofa, fazendo os negócios lá que era inerente à época dos jovens. Mas disse que era uma paz aquilo, que era uma loucura, disse que foi um evento assim que, olha, imagina que nem diz um cara assim, você sai da sua cidade e vai para um show de rock, aí tu vai ver lá o Rolling Stones, David Bowie, The Who, já teve aqui em Porto Alegre, né, The Who, né? Não, nós estávamos indo lá para ver um disco voador descer, pô, sabe? Para ver os alienígenas, então aquilo estava demais. Então essa foto vocês estão vendo aí embaixo. E o nosso amigo Edilson Barbosa estava no local, e perto das 5 horas da manhã, ficou um silêncio total no campo. É a hora, vai chegar os discos voadores. Diz que fez um silêncio tão mortal, que quando um quero-quero, está num documentário que foi feito, diz que quando um quero-quero levantou, quero-quero é aqui, um pássaro lá qualquer levantou, e sobrevoou o campo, diz que todo mundo levantou e começou a aplaudir aquilo, que foi uma loucura, né? Ou seja, já está todo mundo propenso já a esperar qualquer coisa fantástica e maravilhosa, e que infelizmente não aconteceu ali. Agora vamos lá. O Edilson Barbosa, como ele era contactado, e na maioria dos contactados começa a desenvolver coisas, fenômenos paranormais, ele tinha esses dons de premonição e fez essa premonição que ele ia morrer em breve, que antes ele ia perder uma perna e depois uma outra perna, e aí iria falecer, como de fato aconteceu. Ele ficou doente, acabou perdendo uma perna por consequência da doença, depois perdeu a outra, acabou morrendo dessa forma. Mas ele falou que os UFOs ainda iriam aparecer em breve a partir de 1980.
E eles apareceram. Vou passar o filme aqui, que vocês também já devem ter visto esse filme aí. Opa, volta aqui. Como é que eu vou dar o play lá? Para mim, uma das melhores imagens de UFO que eu já vi em toda a minha vida. Rio de Janeiro. Casemiro de Abreu. Entre Rio de Janeiro e Casemiro de Abreu. Aparecem. Vocês conhecem esse cara aí, né? Marco Antônio Petit. Novinho. Dando ali as suas explicações lá no Fantástico, mostrando que a veracidade dessa filmagem. Milhares de pessoas viram esse objeto e filmaram como vocês estão vendo aí. Ó. Foi logo em seguida. Gente, isso foi também para a rede nacional, eu me lembro de ter visto na TV. É impressionante o que vocês estão vendo aí. Isso que vocês estão vendo aí é a parte de baixo do UFO. O UFO é maior. Até algumas imagens que vocês vão achar na internet, dessa mesma, tu escuta o áudio, aí tem uma pessoa falando, ele é muito maior, olha o tamanho daquilo. Então todo mundo parou na estrada para ver. Ou seja, sabe lá se não ia acontecer isso naquele dia em Casemiro de Abreu lá, e por algum motivo, como o próprio contactado Edilson falou, ele disse que houve, o que os alienígenas disseram? Tem muita gente, se a gente chegar aí vai ser um pânico. E aí vamos voltar lá, a minha história, que eu fiquei meio paralisado, eu acredito que acontece com quase todo mundo. Né? Menos aqueles lá que estavam lá no dia, que estavam mais preparados. Talvez não acontecesse pânico. Mas com muita gente poderia acontecer uma coisa muito grave, e realmente os caras não vieram. Mas vieram depois ali, como prometido, e foram vistos em cadeia nacional. O que acontece? Qual é a pergunta que eu faço? Por que não é falado mais disso? Por que nos congressos de ufologia, olha, eu já acompanho desde os anos 90, se fala daquela imagem, a imagem mais perfeita de um disco voador. Era mesmo um disco voador? Não era um balão? Não era alguém fazendo alguma treta? Ninguém foi investigar, ninguém fala nada, o próprio Petit que estava ali no meio dessa questão, não me lembro de ter comentado. Acho que eu até perguntei para ele, mas por que, gente? Se fala que todo mundo quer ter um contato com os alienígenas, que eles podem chegar aí na redenção e tudo. Mas se a gente for avaliando as histórias, vocês vão ver um caso desses aí, ninguém ficou por isso mesmo. Né? Caso Casemiro. Tudo escuro ali, sabe aquelas ruas, de repente, bam, já forte de luz em cima do meu. Eu achava que era um assalto, né? Aí nós passamos devagarinho, consegui olhar. Do lado era um objeto pequeno, escuro. Daí que saía, agora o carro não era. Eu fiquei. Tão forte. Acho que eles gostam de Fuca mesmo. Tem um outro caso de um Fuca que foi levado aqui no Rio Grande do Sul. Saiu com a Cavadaúba, né? Forte demais no sentado, né? Mas assim, uma hora que eu quero conversar com o senhor daqui a pouco sobre isso aí. Até porque eu tenho um outro caso para contar disso. Que horas são agora aí, gente? Alguém tem? 3h22? Tá, estamos na metade mesmo. Aquilo ali sou eu, tá? Só para mostrar que depois de um tempo, depois de ler, pesquisar e fazer, a gente resolveu abrir um grupo para pesquisar a ufologia. Eu estava com 20 e poucos anos. Esse rapaz aqui, ele é correspondente de guerra hoje. Ele já teve nos nossos eventos. O Kaiser Conrad, ele é de Canoas. Esse aqui, o Lisandro Traba, ele era lá de Venâncio Aires, agora mora aqui em Porto Alegre. A Lanzeredo também mora por aí. E nós éramos o Selva. E esse aqui era o outro componente que a gente tinha no grupo. Isso aí que vocês estão vendo foi um dos primeiros eventos que teve em... Primeiro não. Um dos eventos lá, de muitos anos atrás, em Santa Maria, Hotel Moroti. E nós nos apresentamos lá pela primeira vez como Centro de Estudos Ufológicos de Venâncio Aires. Tinha uniforme, aquela coisa toda. Bom, é só para ilustrar que aí, a partir desse momento, então, que eu resolvo virar ufólogo, começa a aparecer coisas na mídia. Os anos 90 foi cheio de aparições, de coisas, matérias em Fantástico, em jornal, e todo mundo deve lembrar disso. Anos 90, 96, eu acho. A autópsia do ET. Todo mundo lembra disso aqui? Né? Que foi um vídeo feito. Vídeo não, minto.
alguém teria entregado para um cara chamado Ray Santilli, um produtor de cinema, uma cópia de um filme, de uma autópsia de um alienígena. E ele então vendeu essa cópia, estou resumindo, tá? Para vários lugares do mundo, e isso saiu na mídia, aqui no Brasil saiu no Fantástico, e houve análise de muita gente. Um deles, o Gevaer, outro, não sei se o Claudeir estava junto, mas eu me lembro do depoimento do Geva. O Geva disse, cara, isso aí pode ser fake por causa disso. Foi um dos primeiros caras que disse que era fake. Mas é tão impressionante a imagem, né, da autópsia, que todo mundo ficou impressionado. Eu fiquei impressionado com isso. Durante anos, então, a autópsia do alienígena circulou aí pelas redes, etc., até que há uns anos atrás, agora a imagem realmente do que foi feito, saiu um documentário, um filme meio documentário, contando como foi feito aquilo. Ou seja, era uma fraude, claro. Oi? De plástico, de borracha. Muito interessante. O filme que vocês vão encontrar só na internet é esse aqui. Eu não encontrei, não tem locador aqui no Brasil. Alien Autópsia, eu vi, ele tem na internet. Aqui as fotos, né, da produção. Aqui a tia do cara oferecendo bolinho na hora no meio da filmagem, a tia entra lá para dar um. E aqui eles produzindo o alienígena. Olha, foi uma decepção, claro, né, mas os bons ufólogos na época já tinham dito. Inclusive o Badan Palhares apareceu nessa, dizendo que alguns movimentos ali que os caras teriam feito na autópsia não condiziam com a técnica, né? Mas que tava, se fosse uma fraude, estava muito bem feita, etc. Enfim, claro que foi uma fraude, todo mundo se decepcionou. Mas hoje se decepcionou, mas na época sai essa capa na revista UFO. Autópsia de ET, saiba tudo que os ufólogos descobriram sobre o filme de e a TV, que a TV não mostrou ao mundo. O que está por trás do filme? Então a matéria já estava falando isso. Muito bem. Depois, mais tarde, quando saiu o filme, tem uma matéria na própria revista UFO aqui mostrando também, comentando sobre o filme. Eu vi o filme, como eu disse, é interessante, né? Mas há um detalhe aí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui nós já vamos entrar nisso. Qual é o detalhe? Foram atrás do Ray Santilli para... como é que é isso, tal? E o que está rolando agora foi que diz, não, na verdade, o filme verdadeiro mesmo, que eu tinha para vender para o produtor que iria espalhar isso pelo mundo, vocês estão acompanhando esse raciocínio maluco? Ele estragou, estava muito deteriorado. Então nós tivemos que refazer aquelas imagens que estavam deterioradas. E aí então nós fizemos, e é isso que vocês vão encontrar no filme, né? Eles fazendo a produção ali, porque tinha que vender aquilo para aquele cara, tinha que ganhar aquela grana, ganharam muito dinheiro, então tinha que entregar alguma coisa, entregaram uma coisa fake. Bom, então onde é que está o filme verdadeiro? Por que o Santilli não dá o filme deteriorado para quem é técnico, né? Para ver se não dá um jeito de pegar pelo menos uma rebinha ali da imagem? Então são histórias nebulosas da ufologia que permanece em um livro aberto. Ultimamente, o pessoal tem ouvido falar muito da fake news. Eu não vou falar de política, não se preocupe. Não é o meu forte. Meu negócio é falar de ET, que é muito mais fácil, né? A gente consegue entender os alienígenas, mas os políticos de jeito nenhum. Mas há a fake, né? A fake é um filme, é uma fraude. Tem muito isso. Eu vou passar esse filme aí, todo mundo deve lembrar dele. Meu Deus, agora esse negócio aqui não está querendo colaborar. Vamos aqui então. Todo mundo lembra do UFO do Haiti aí, ou não lembra? É essa filmagem, quem não sabe, quem nunca viu, é essa filmagem que vocês estão vendo aí. Durante muito tempo, isso aí assustou a galera, todo mundo recebeu, foi uma coisa, viralizou na internet, uma das primeiras coisas que viralizaram na internet do YouTube, o UFO do Haiti. Uma filmagem espetacular dos UFOs.
no Haiti. Porém, quem assistiu o Fantástico vai ver que, infelizmente, o UFO do Haiti não era. Chegou a hora de desvendar os mistérios da internet. E hoje nós vamos falar do vídeo que mais despertou a atenção dos nossos internautas. Foi o tema mais pedido ao detetive virtual. O OVNI do Haiti. É muito real, né? A câmera balança, desfoca. Vamos ver de novo? Repare no espanto da cinegrafista amadora quando flagra os OVNIs. Muitos internautas ficaram impressionados com esse vídeo. Recebi um vídeo por e-mail que me deixou curioso. Gostaria de saber se era verdade, se não é verdade. O que mais me encantou nesse vídeo, que me faz acreditar ser verídico, é sair fora dos padrões de voo conhecidos. E se o nosso detetive virtual pode ajudar a gente? Desvenda esse mistério pra mim. Cada vez a imagem, o vídeo que aparece aí, você sabe, né? Então, valeu! É aqui que entra em ação o detetive virtual. Vejam, é incrível! O Fantástico descobriu os mesmos OVNIs passeando pelo Rio de Janeiro. É que a gente pediu pro piloto fazer esse desvio no percurso. É tudo obra do artista gráfico francês David Nicolas. No caso do Haiti, não é o OVNI que é de mentirinha. Tudo é de mentirinha. A começar pelas palmeiras. Tudo criado no computador. Talvez por isso o OVNI pareça tão real no cenário. Eu estava escrevendo uma história sobre dois amigos que faziam algo falso se tornar uma grande polêmica. Acabou fazendo isso de verdade. Depois ficou um tempão curtindo os efeitos. Houve quem acreditasse ser um protótipo militar. Trouxeram especialistas para comentar o caso. Muita gente achou que era verdade. Se eu já olho essas imagens hoje e tenho dificuldade de acreditar, daqui a 10 anos elas serão ridículas. Ele tem até um jornal de Los Angeles, nos Estados Unidos, os bichinhos na capa. E mesmo aquelas pessoas que imaginaram, se foi montagem, foi um vídeo caríssimo, erraram também. Davi fez tudo numa noite, de bobeira. Ele tem uma longa ficha com OVNIs. Mas nenhum fez tanto sucesso quanto o OVNI do Haiti, o OVNI do Caribe, OVNI de Trinidad e Tobago, como também foi chamado. Tudo a mesma mentira. Eu logo ouvi atentamente, são a mesma palmeira, só que replicada. Obrigado. E aí eu tenho que fazer um parênteses aí, ó, um marketing, né? Comprem depois aí. R$25. Tem muita coisa disso ali aqui. Como que é feito essas coisas, né? Eu fiz curso de cinema, lembra que eu falei que tinha um cineasta que morava lá perto de casa, do lado? Posteriormente eu fiz curso de cinema. Depois eu vim trabalhar com isso, com vídeo, edição, etc. Trabalho até hoje. Não especificamente com vídeo. Eu trabalho especificamente com imagens que vai, como as imagens que eu estou fazendo para a série, essa que vai vir em dezembro agora. Qual é o problema? O problema é que esse vídeo até hoje eu recebo no Facebook, alguém me mandando, olha que impressionante isso aí, me explica isso. Eu já passo aqui o material do Fantástico, só assiste aí, não preciso te explicar. Então até hoje esse vídeo é usado
ou para enganar as pessoas, ou numa tentativa de nos enganar, os ufólogos, ou numa tentativa de sei lá do que, mas as pessoas se impressionam com ele ainda. Há de que a gente tem que ter a responsabilidade quando vê um vídeo desse, nós todos, fazer então esses pormenores. A primeira coisa, pesquisar na internet. Pega o título do vídeo, seja ele qual for. Aqui é um exemplo, tá, gente? Tem muito mais. Inclusive os vídeos da política aí. Pega o título original, copia, bota no YouTube e coloca a palavra fake junto. Que logo vai ter alguém já mostrando, desmentindo como que foi feito, etc. Ou faz uma pesquisa muito mais apurada, pega lá da onde que foi gerado o vídeo, quem botou na internet, vai fazendo a investigação para não passar pelo aquele papel daquela pessoa crédula demais. A gente tenta não ser tão crédulo nas coisas para não se enganar. O que é uma pena, né, gente? Que isso acaba levando a gente a ficar incrédulo demais. Isso também não é bom. Aqui é o Nelson, o Núcleo de Estudo Ufológico de Santa Cruz. Já então, depois do Selva, né? Tem toda uma história, o Selva, que não veio ao caso, das atividades que a gente fez lá. Eu vou para Santa Cruz do Sul e crio o Nelson. Essa aqui é a minha esposa, a Fernanda, minha companheira lá do Nelson também, até hoje. E aqui é a galera, ó. Isso no início da coisa. O que acontece naqueles tempos de 90? Aparece o caso Varginha e se estendeu isso até hoje. Até hoje se fala do caso Varginha. O Petit, aí, eu não sei como é que ele aguenta, ele fala seguido. 2 livros, né, que ele fez agora, ultimamente. E aqui que vocês estão vendo é a quadrinização do caso Varginha. Eu vou falar pouco, eu prometo que vou falar pouco do caso Varginha. Mas a gente tem uma discrepância, que a gente tem uma coisa que também o pessoal... Uma não, tem várias, mas eu vou citar uma. O pessoal não tem visto. Aqui o momento do contato das meninas, quando elas enxergaram o alienígena, o suposto alienígena, a figura. Aqui, como ela está descrita aqui, é como está a descrição, a última descrição de uma das testemunhas, que é essa senhora aqui, a mais velha. Esqueci o nome dela. E ela tem descrevido o ET dessa forma, ok? Ele estava agachado, pele amarronzada, parecia que tinham passado óleo por cima, e com entrâncias ou reentrâncias na cabeça, olhos grandes e vermelhos. Esse desenho eu passei para ela. Ela disse que está perfeito. Ok. A história em quadrinho, que está sendo feita por mim, ela é feita em cima do diário, do meu diário, como pesquisador ufológico, quando eu estive em Varginha em 2006, 10 anos depois. E aqui, por acaso, aparece eu aqui e o Birajara Franco Rodrigues, os maiores pesquisadores do caso lá, o cara que estava lá, mora lá até hoje. E aqui está aparecendo um momento que eu chego lá na casa dele e tal, e eu começo a comentar sobre as coisas, ele me passa lá a verdade da coisa, né? Bom, enfim, só um detalhe. Aí o caso começa aqui, dia 20, às 3, isso oficialmente, tá? Dia 20, às 3 horas da madrugada, Dona Aurelina e o seu Eurico avistam um objeto que parecia um ônibus, cruzando lá o campo deles, né? Vagarosamente, veja bem, olha o detalhe, vagarosamente saindo fumaça dele numa quantidade muito grande. E depois ele se perde atrás dessas montanhas. Isso aqui que vocês estão vendo é um desenho do local. Eu tive o cuidado de conseguir fotos do local e mais de reproduzir aqui. Então o que vocês estão vendo aqui é as terras lá da dona, que é um pouquinho mais diferente do que essa, e o seu Eurico também. Ela é um pouquinho mais gorda, tá? Mas enfim, tá aqui. E depois, então, acontece o que na cronologia? Vocês estão vendo aqui dia 13. Mas oficialmente, até muito pouco tempo atrás, era dia 20 também. Ou seja, na mesma noite, o Carlos Souza está vendo pela BR lá e avista o mesmo objeto, pela descrição dele, algo comprido, como se lembrasse um ônibus, saindo fumaça. A descrição é a mesma, tá? Em conversa com Marco Antônio Petit, posteriormente, para fazer o roteiro dessa história em quadrinhos, vocês estão vendo que não tem falas ainda, né? A história em quadrinho é assim, a gente faz primeiro a arte, depois vai para os balões, etc. Ele disse que não, tia, olha, o que ele viu foi dia 13.
Não foi dia 20, como a gente tem visto muitas vezes aí, inclusive declarações da própria a menina lá que viu o alienígena e outros meios de comunicação, que teriam colocado que era na mesma noite, ou seja, 3 horas da madrugada, aqui com esses dois, depois às 8 com o Carlos Souza na BR. Não foi, foi dia 13, bastante tempo antes do dia 20, que foi o dia que as meninas viram lá o alienígena às 3 horas da tarde. Ok, lá tem como aconteceu, ele vinha vindo de carro, olhou, viu o objeto caindo por detrás das montanhas, ele foi, entrou numa rua adjacente de terra e acabou se deparando com essa cena aqui. Militares recolhendo pedaços dos destroços daquela nave. Ele viu um pedaço no chão, juntou, amassou e aquilo voltou ao normal. Depois ele viu um helicóptero. Deixa eu ver se tem o seguinte. E aí sim, um soldado se aproximou dele e mandou ele que ele saísse do local. Muito brabo, o outro também esbravejava, etc. Bom. Alguém já viu esse filme aqui, Caso Roswell? Esse filme em particular, em VHS só tinha, não sei se tem DVD. Vamos tentar fazer um esforço de memória. É exatamente a cena que o seu Carlos Souza está descrevendo. Parece que o cara pegou o roteiro do filme e leu aquilo. Porque se pegar a cena do filme e colocar na sequência do que o Carlos Souza diz, exatamente, chega lá o Tenente Marcel, que é um ator, eu não me lembro mais o nome dele, tem um nome ali. Esse rapaz aqui. Abaixou, pegou um negócio, amassou, aquilo voltou ao normal. Exatamente como o cara está dizendo. De repente alguém chega lá, de outro comando, e diz para o cara, olha, sai daqui, não sei o que, nos vemos na base. Mesma situação. E ele vê a cena que o Carlos Souza descreve exatamente o que está no filme. Bom, o que acontece? No depoimento do Carlos Souza, ele disse que ele saiu dali, pegou o carro, foi para um posto de gasolina, parou para tomar um café, tomar uma água, para se recuperar. E em seguida chegou um carro azul, palavras dele, eu não tenho aqui, também não adiantaria a gente passar isso, porque senão a gente vai demorar. Chegou um carro azul, desceram militares lá de dentro e me abordaram sabendo o meu nome, sabendo tudo que eu tinha feito, que era para me esquecer daquilo, etc. Espera um pouquinho, gente, carro azul não é da Força Aérea? Não era o exército que ele tinha visto antes ali? O que a Força Aérea, que não estava lá, no depoimento dele, foi abordar o cara? A Força Aérea acho que não tem nenhum envolvimento no caso Varginha, até onde eu sei. Então, olha as discrepâncias, olha os enganos, olha como a gente, quando a gente se depara com o caso e vai investigar mesmo, a gente vai encontrar furo, gente. Para mim, esse cara está mentindo. Exatamente. Um outro detalhe, depois que a coisa bombou na TV, apareceu, ele não queria dar depoimento, já apareceu em 3 ou 4 canais de TV, mas eu não quero dar depoimento. Apareceu na Manchete, na Globo, na SBT, eu não quero dar depoimento, não dá por escrito. Ok. O Eli Xerez nem se fala, é um troço... Rafael, é o seguinte, pode ter ocorrido, por exemplo, a data dia 13 do Caribe, a data que o pessoal viu dia 20. De repente aqueles seres estavam no mar, escondidos, apareceu uma semana depois. Aí que está, a cronologia nos faz começar a acreditar mais no que o Carlos Souza falou, certo? Mas acontece o seguinte, Birajara. Se a gente ler o livro do Birajara, ele fez uma pesquisa extensiva ali no vale ali todo, no rio ali. E ali tem várias propriedades rurais ali e tal, pessoal bem simples. Ele entrevistou todo mundo ali naquela região. E todos disseram o seguinte, já fazia semanas que vendo aparecer... Não só a nave, como os seres, né? Os seres, tá? Semanas. Exatamente. Foi... A única coisa que tem, Dani, ali na Auralina e no Eurico, é que eles não sabiam a data. Os do casal não sabiam. E aí também declararam, oficialmente, que seria dia 20. Mas se for perguntar para eles, não vão lembrar que dia foi. Foi num dia desse, foi meio perto do... E como tu está dizendo, teve outras pessoas que viram. Então, o caso, como eu estou dizendo, o caso, não estou falando do caso, estou falando que tem uma coisa aí que não tá fechando, é uma peça fora do baralho. Como o caso do Eli Xerez. O Eli Xerez seria o
P2, né, polícia, acho que era militar, né, só que ele era da paisana, ele usava a roupa paisana, por isso P2. Eles estavam fazendo uma patrulha naquele dia, naquele momento, um dia chuvoso, que se tornou depois, né, depois a tardinha começou a chover muito forte, e eles deparam com uma das criaturas, eles saem em busca dela, traz para o carro e ela arranha ele. Arranha ele. E depois ele veio a falecer alguns dias, um mês depois, de uma infecção supostamente generalizada, mas os médicos não deram laudo, até agora há pouco tempo que a irmã dele conseguiu um laudo oficial da morte dele. Uma morte desconhecida, ninguém sabe do que esse cara morreu. Ele definhou até a morte. Ele chega no hospital com um problema que parecia um furúnculo abaixo da axila. E aí o médico que atendeu ele agora está dando seus depoimentos, o médico, né? Outros militares que agora estão reformados no caso, estão falando o que viram, o que aconteceu. Isso é a parte. O que tem de errado é que a gente vai encontrar esse material sobre isso aqui totalmente desencontrado. Vocês vão encontrar uma hora, está descrito que ele estava sozinho no carro e brigou com alienígena. Outra hora vocês vão encontrar que ele estava acompanhado de um outro parceiro. E aí os dois capturaram a figura. Depois tu vai... É muita coisa assim, muito diferente. É declarações da imprensa, declarações de livros, declarações de revista sobre o caso Varginha, que é tudo muito diferente. É difícil encontrar assim, ó, aqui tá correto, aqui tá igual, aqui tá igual. Agora, no site da UFO, site novo da UFO, eu vi que a cronologia foi corrigida e realmente está lá, dia 13, a questão do primeiro avistamento. As testemunhas, as duas meninas, mais a outra que vocês parecem que é a tia, a descrição que elas fazem são coincidentes em relação a outros momentos. Né? Elas repetem exatamente o que disseram desde o primeiro relato. Pelo menos até quando eu conheço. Né? Sim, nós conversamos, o Odone, e uma das coisas que se levantou é isso que ele está dizendo. Na época, no 96, até final dos anos 90, as declarações delas eram exatas, né? Não fugia, claro que não. Agora surgiu essa questão da característica das reentrâncias. Da onde que ela me tirou, se eu tenho depoimento dela para 200 redes de TV, falando que o bicho tinha guampa, né? Chifres. E até pouco tempo atrás, eu não sei se nos livros também estão assim, que eram chifres. A senhorinha que viu o mesmo, entre aspas, ser lá no zoológico, falou que tinha chifres, mas ao mesmo tempo disse que ele tinha capacete. Como que é isso? Então, era um capacete viking, viking não tem guampa, né, no capacete. Enfim, essas coisas, gente, a gente não deve comprar de graça, é isso que eu quero alertar. O que é? A pessoa está em choque, então é uma coisa diferente. Certo. Então, assim, etapas, assim, claro. Não é bem isso, não tem... Estava em choque, pessoal. Pode ser, mas as três declaravam que ele tinha um chifre durante mais de 10 anos. Agora, só aquela menina ali que está dizendo que ele tinha protuberância. Confirmado lá pelos meus colegas, que eram reentrâncias, não chifres. Tá, aí estou eu lá em Varginha, com o seu Ibirajara, só para não dizer que eu estava mentindo. Tá aí, não é montagem, tá, gente? Eu faço boas montagens, mas aqui não é. Aí está o Ibirajara, aqui o escritório dele. Isso aqui é interessante, é do caso Baipendi, onde o cara foi abduzido e apareceu na sacolinha dele essas inscrições aí que até hoje não tem tradução. É outro caso. Ali estou eu com o ET. E aí vamos seguindo pela internet afora, nós vamos encontrar zilhões de filmes, caras. Zilhões de filmes que, assim, ó, à primeira instância, a gente olha, até mesmo a gente que está na pesquisa ufológica, fica meio apavorado, como esse caso do incidente Lake County. Conhece, Dani? Pessoal do... Aqui estão os alienígenas. Aqui é a nave. O pessoal estava dentro de casa. Vou resumir bem rápido. Aqui estão eles, ó, os alienígenas dentro de casa. Viram o negócio, viram as luzes chegar, foram para a rua, se assustaram, entraram para dentro de casa, se armaram. E aí, de repente, os alienígenas vão lá, entram, então, eles se escondem dentro de casa. E é tipo aqueles filmes como Bruxa de Blair, a câmera em primeira pessoa, né? Mas tem alguém... Eu sempre me pergunto, se num caso desse, cara, quem é o maluco que fica com uma câmera ligada o tempo inteiro numa situação daquelas ali? A câmera vai cair uma hora, a câmera vai ir para um lado diferente. Não, então isso é super bem filmado. Então já é o primeiro
indício do troço mal feito, não digo, porque super bem feito, filho, mas fake, né? Ok. Mais um aqui. Eu trouxe esses mais antigos para ver se as pessoas lembravam. O Interrogatório do Alienígena foi no SBT, eles passaram na íntegra isso aqui. É um filme que vocês estão vendo alienígena sendo interrogado por alguém que está aqui. De repente ele começa a passar mal. Alguém lembra disso, desse filme aqui? Ele começa a passar mal, inclusive vomita uma coisa verde lá. Esse suposto médico, o enfermeiro, vai lá. É um filme extremamente bem feito. Eu fiquei emocionado quando eu vi isso aí. Eu pensei, putz, cara, vai que esse filme aí é verdadeiro? Coitado desses alienígenas. O cara estava numa pior. Ele estava preso numa cadeira, passando mal. Tu vê que ele... Então é super bem feito o filme. Saiu no SBT, passou no Fantástico, acho que passou no Fantástico, mas não é do SBT. Como sendo um filme legítimo do interrogatório de um alienígena. Até hoje, eu não vi ninguém desmentindo isso. Ninguém fez uma pesquisa, ninguém fez uma análise, ninguém fez nada mais profundo desse filme aí, que pode ser o filme mais importante da história da humanidade, pô. Mas não tem. A gente está vendo, sabe que é fake, por alguns detalhes aí, quem trabalha com vídeo vai ver alguns detalhes aí que não condiz com data e coisa, como alguns objetos que estão sobre a mesa, a gente vai fazendo essas análises aí e tal. Mas a comunidade ufológica não fez nada, bicho, ou fez? Eu não me lembro. Aí sim, agora chega de falar daquilo que possivelmente é um fake. Vamos falar de coisa que possivelmente pode ser real. Alguém já viu essas fotos, os colegas ufólogos aí? Olha aqui. Quem já viu essas fotos aí? Vocês estão vendo aí, gente? Aqui está em espanhol porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Rapidinho. Mulher da Estrela Vega, fotografada em 1985, nesse local da Itália, em uma faculdade. Escrito no livro do Dante Franchi, alguém conheceu ele? Da Argentina. Eu conheci ele em 98, acho. Já leu o livro dele? Essa foto que está aqui, que é da alienígena vinda de Vegas, está na capa do livro. Eu não sei se se encontra esse livro tão facilmente. Uma nave veio, pousou, pairou sobre uma faculdade na Itália, várias pessoas viram e tiraram fotos. Aqui está a sequência das fotos, porque chegou uma figura na janela da aeronave e olhou eles, ficou observando eles. Parecia que tinha outras figuras. Tá? A nave fecha as janelas e vai embora. E o caso é verídico, porque todo mundo confirma isso. Mas eu não vejo ninguém falar disso aí, tia. Novamente eu digo, olha, nós podemos ter aqui a foto que mudaria a história da humanidade, mas está só lá no livro do Dante Franchi. Pô, o que fizeram com esse material? Então, gente, começa a ficar quente as coisas. Mas aí nós temos o URSS. Não sei se os colegas conheceram o URSS, eu não conheci. É um cara controverso, onde ele vai, os UFOs aparecem, inclusive num evento de ufologia que ele estava, disse que apareceu. Eu acho que foi, eu não estava. Aqui está algum dos UFOs que ele filmou, que ele filma seguido, com muita qualidade, mas eu vou tentar, aqui também tem uma das filmagens dele. Mas eu vou passar para vocês aí o que é o UFO do URSS. As filmagens bem parecido com isso. Aqui é as filmagens dele. As filmagens dele. Aí, outro UFO.
com detalhes, né? Tem detalhes demais, então. A música já está dizendo tudo, né? Pois é. Bom, botão. Até por que nós chegamos nisso, né? Tá aqui os botões. Né? Aqui uma entrevista do Jaime Maussan com ele na casa dele. Nota essa janela aqui. É a janela que ele faz as filmagens. Está aqui ele fazendo a filmagem. Que quando fecha tem um vidro. O Geva teve lá, né? Nessa casa. Né? Para mim, ele coloca os botões nessa janela e faz as filmagens. Para mim, tá ali. Aqui tem uma análise onde mostra o fio também. E aí estão dezenas de botões que são muito semelhantes aos UFOs do URSS. E aqui outro hoax, outro fake aí que está bombando na internet há um pouco tempo atrás. Agora tem na Netflix um filme dele, Stan Romanek, que ele teria filmado os alienígenas dentro da casa dele, né? Aqui o alienígena olhando pela janela, depois, a situação é a seguinte, ele botou uma câmera, para quem não sabe, filmando o nada, filmando a janela. De repente aparece a figura lá, e sai. Ele viu aquilo e se assustou, aí foi lá conferir e tal, isso está na filmagem. Depois, quando ele volta, ele encontra essa figurinha olhando pela porta. Uma situação terrível, assim, uma coisa bem... Se fosse eu, por Deus, bicho. A diarreia vinha na hora. Meu. Mas ele não, ele estava mais ou menos tranquilo, estava maneco. Então ele ficou famoso por conta disso, das histórias de contato dele. É muito comprido, não vou entrar nisso. Só tenho para dizer, isso é fraude, é claro. Mas, aqui no caso eu teria um vídeo, eu não vou passar, que é muito extenso, do Stan Romanek fazendo uma das suas falcatruas, que é uma live. Muito obrigado. É coisa de chefe escoteiro, né? Que é uma live, e no meio da live ele começa a cair coisas nele. Aí o cara que está entrevistando, o que foi isso? Não sei o que foi isso. Mas se tu vai ver um pouco mais devagar a live, tu vai ver que ele, com a mão, ele lança coisas para cima e cai nele. Tu vê a mão do cara. Então o Stan Romanek é isso aí. Tá? Mas, quem é essa menina aí, bicho? Quem é essa menina? Essa menina estaria numa das apresentações do Stan Romanek, como se nós estivéssemos aqui agora. E aí vamos para aquela pergunta. Onde estão os alienígenas, Odone? E a menina sentada na plateia, alguém viu, tirou a foto. Eu fiz vários questionamentos. Como é que os caras que estavam ali perto não viram ela? Afinal de contas, como é que é isso? Ele quer dizer o seguinte, que essa é a filha dele. Ele teria tido filhos com uma extraterrestre, filhas, e ela vem visitar ele de vez em quando, e aparecem fotografias. Alguns lugares vão dizer que ela é só vista pela câmera, outros, por isso que as pessoas não estão vendo ela. Não, mas ela está bem física aqui.
ela tem um design bem diferente de rosto. Então, o caso Stan Romanek é mais um daqueles casos assim, pode ser que esse cara tenha mesmo tido contato. Tem outras histórias que cercam o Stan Romanek, que a gente fica, pô, mas como isso, né? E que o cara, como ele é meio doidão, acaba fazendo outros fakes para manter aquilo, para manter aquela história viva, etc, etc. Como o caso do Billy Mayer. Isso é uma coisa que é muito recorrente em termos de sensitivos, né? Que tinha aquele Alan Greenmore. Não quer dizer que eles não tenham um determinado poder, só que esse poder deles eles não dominam. Então não aparece na hora que eles querem, aparece quando querem. E aí, para o cara manter a história dele, né, o dinheirinho e tal, ele vai mantendo. De vez em quando para poder, né? E nessas os caras resbalam. Outra teoria do Stan Romanek e outros caras, mais do Stan Romanek, é que seria o seguinte: ele viu que estava muito cercado da mídia e resolveu fazer os hoax para que os caras deixassem ele em paz. Ele tem umas histórias malucas aí. Tá? Procura entrar no Netflix lá que tem a história dele. É interessante. E aí vamos falar daquilo que eu não queria falar. Os crop circles no Brasil, extensamente pesquisados pelo Gevaer, pelo pessoal da CPU, inclusive foram lá. Tu teve lá também, né? Mais nenhum dos colegas aí teve lá? Eu tive lá. Enfim, não vou me estender no que é os crop circles no Brasil, né? Mas para quem não sabe, são os desenhos nos trigais. Eu tive lá em 2010, acho que foi que a gente teve, com uma galera da ufologia, nós fizemos um evento em Ipuaçu, onde aconteceu os primeiros crop circles. Um dia inteiro de ufologia, foi muito legal. Com nós tinha gente de calibre, como a dona Ana Sharp. Ela foi apresentadora da Band, ela fez vários documentários, um deles sobre crop circle. E na apresentação da dona Ana Sharp, isso que eu vou mostrar para vocês é um exemplo daquilo que pode ter acontecido. E que até agora eu já cansei de conversar com os colegas, no próprio Geva, o pessoal não está relevando isso. Tudo bem, até porque a gente tem muitas evidências mais positivas sobre o crop circle do que a que eu levantei. Dona Ana Sharp mostrou essa figura aí, que está na internet, o homem vitruvial, se chama, uma borboleta, né? Isso tem o tamanho de um campo de futebol. E ela mostrou, contando a viagem dessa história e coisa e tal, que, enfim, ela fez todo um apanhado psicológico da história, como foi feito, os alienígenas e tal. Mas não é verdade. Vou ver se toca aqui direto. Não, volta aqui. Aqui. Vamos lá. 8 presentatoren doen deze dingen zodat jij ze kan bekijken in Try Before You Die. Graancirkels doen tot op de dag van vandaag fantasie op hol slaan. Ze wekken de illusie dat er buitenaards leven bestaat. En elke keer als er een verschijnt, is het een raadsel hoe het er gekomen is. Om het geheim achter de mythe te ontdekken, ga ik vandaag meewerken aan de grootste graancirkel ter wereld. Gewoon hier in Nederland. Graancirkels zijn natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome, maar nog altijd is er bij iedere cirkel discussie of ze door ufo's zijn gemaakt. Het merendeel is echter duidelijk door mensenhanden gemaakt, maar de illusie blijft sterk. De meeste graancirkels worden in Zuid-Engeland gevonden. In Nederland is West-Brabant een hotspot. Remco, jij bent de grote brein achter de graancirkel die we gaan maken. Ja. Maar wat zit er nou achter zeg maar, het maken van een graancirkel? Want het is kattenkwaad. Je denkt, ja, hogeschool kattenkwaad. Het is gewoon hogeschool kattenkwaad. Ja, in het begin was dat wel een beetje. En nu is het meer, voor mij is het ook, het is een beetje een kunstuiting. Ja. Het is teambuilding. Een hobby. Het is een uit de hand gelopen hobby geworden. En wat heb je dan nodig? Nou, je hebt in eerste instantie een veld nodig. Het platmaken zelf, dat is eigenlijk vrij simpel. Gewoon een plankje met 2 touwtjes en je kan het platmaken. Je kunt het met je voeten platmaken, met je handen. Dit gaan we maken.
Een kleine 100 man wordt opgedeeld in teams om dit ontwerp te maken. Geraldine wordt aanvoerster van een van de teams en zij moeten het lichaam van dit beest gaan maken. Volgens mij is het de grootste ter wereld. De teamleider is misschien handig als hij even hier komt staan. Geraldine. Het is zo groot. En als ik het verkloot, dan, weet je, dan heb jij het gedaan. Ik als teamleider, ik bedoel, waarom? Maar goed, het gaat wel lukken. Ik heb een goed team achter me. We gaan het nu even allemaal in ons hoofd stoppen. Dit moeten wij dus maken, dit donkere. Niet dit? Nee, echt alleen het donkere. Wat ook heel belangrijk is zeg maar, hier is ook al een lijn gemaakt. En die moeten wij niet volgen. Nee. Het mooiste is om gewoon met het team bij elkaar te gaan. Ja, absoluut. 200 meter uit elkaar. Nee, want omdat het lijkt allemaal heel klein, maar het is natuurlijk... Pak deze gewoon zo beet. Jongens, even opletten. Ja. Tik. Oh, jeetje. Dat past er allemaal niet in, hoor. Op elkaar. De cirkelzetters willen absoluut niet ontdekt worden, dus wordt er de hele nacht in het diepste geheim gewerkt. We moeten allemaal bukken en heel stil zijn en ook zo weinig mogelijk licht. Daarom zijn we overgegaan op een andere camera. Ja, we zijn er. Oh, het is zo groot. Het is echt niet normaal. Zenuwachtig, hoor. Je loopt dus naar boven toe. Ja. Dan krijg je een spoor naar binnen toe. Daar kom je een stokje tegen. En daar begin je die cirkel te maken. Oké, dat is goed, ja. Oké. Hier begin. Kijk, dit is een lijn. Ik had het echt niet zo zwaar verwacht, hè? Nou jongens, we hebben net de hersenen gedaan, hier op dit rondje. Wat we nu nog, ja juist. Wat we nu nog moeten doen is zeg maar de oren en de kin. En dat moet ook allemaal weer met klok mee. Ja. En dat de kin ligt dan die kant op, toch? Ja, dan gaan we verder naar ronde 2. En dat is het afmaken van het hoofd verder. Oké, hier is nog een heel stuk. Goed zo? Ja. We hebben net het hoofd gedaan en we zijn nu bezig met 1 arm en we moeten dus nog een arm doen en dan moeten we het hele lichaam nog doen. Fuck. Daar op het hoofd, daar is die andere arm. Nee, dit is wel, dit is ook precies die lijn. Ja, maar nee, dat is een arm en dit is de onderkant van het is wel goed. Ja, zij lopen ook die. Ja, die lopen zo. Ja. Het is klaar. Dus het zit er gewoon op. Ik heb lang naar dit moment toegeleefd, hoor. Tijdens die lange wandelingen en dat plat stampen van het graan. Ja, het was heel gek. In het donker een lijn volgen, 8 mensen aan. Wel ook gezellig. Ja, nu zit het er gewoon op. We gaan kijken hoe het is geworden. Nou, jongens. Ik ga nu in die helikopter het allemaal van bovenaf beschouwen. En dan ga ik eindelijk zien wat ik vannacht allemaal gedaan heb. Want dat weet je gewoon niet. Ja, ik heb er echt super veel zin in. Ik ben benieuwd. is echt perfect tot in de details dat ik dit gewoon heb gedaan. Dat ik daaraan heb meegewerkt. Aan de grootste graancirkel ter wereld. Fuck, hij is echt mooi. Agora é uma hipótese isso que vocês estão me passando. Talvez possa ser também um esquema ali da TV. Ah, bom. Alô? Levanta um pouco para mim então. Isso. É uma hipótese, gente, mas o fato é esse, tá? Foi dito que era um crop pela dona Ana Sharp, que fosse um crop verdadeiro, e de fato
muita gente sabe que ele não é. Vocês vão procurar na internet mesmo, vocês vão encontrar sites que são especialistas no crop circle que vão dizer, não, esse homem vitruviano não é um crop. Agora isso vem de encontro com uma coisa que eu sempre levantei também. Como já tem falado que os crop circles poderiam ser uma forma de comunicação, é uma das hipóteses, quando a gente ensina uma criança a escrever, os professores mais antigos escreviam, faziam um desenho na tela. Uma bolinha e um rabinho. Ah, o gatinho, né? Essa é a letra A. E a gente aprendeu a escrever assim. Eu aprendi, não sei se as senhoras, os senhores aprenderam. Se desenhava primeiro. A escrita é um desenho, perfeito? Ok. Para mim, esses crop circles são isso, estão ensinando a gente uma forma de comunicação, correto? E será que a gente já não aprendeu a escrever, Adorne? Com as tábuas? É isso que ninguém se ligou ainda. De qualquer forma, seja lá como for, a gente sabe que existem os crop makers, são pessoas que fazem os crops, mas será que não são pessoas que aprenderam a fazer aquilo que eles estão querendo ensinar a gente a fazer? Porque existe a teoria agora, levantada pelo Geva e a equipe, de que não é só um desenho, é algo que está no desenho. Quem assistiu o filme Contato, ou leu o livro do Carl Sagan, vai lembrar que eles recebiam informações que estavam no som, mas não era o som. Ah, pô, que barulho é esse? Não, era o que estava ali. Depois, codificando todo um processo de codificação do som, eles acabam transformando em imagem, e a imagem é uma máquina de levar as pessoas para outra dimensão. Então, eu acho que o crop tem disso, e os crop makers também. Não dá para chegar e dizer, esses caras são um monte de sem vergonha, coisa e tal. Não, sem vergonha que não ganha dinheiro com isso. Não, eu acho que esses caras aprenderam a escrever. Entenderam meu raciocínio agora, assim, rapidamente? O que nos leva aqui para a ufologia mística. Deixa eu ver só uma coisa, se a gente já não faz o intervalo. Esse material eu já trouxe aqui uma vez, gente. Vocês estão vendo, aí seria um alienígena que teria passado pela uma parede e deixou as suas impressões na parede. O contactado foi o Eugênio Siragusa, aqui ele, e ele se contactava com seres alienígenas mais sutis e de filosofia mais positiva, né? E numa dessas conversas com esse alienígena, ele pediu, eu preciso de uma prova, e ele passou pela... Não me lembro o nome do alienígena, é um desses aí, não é o Astacheran, e teria deixado a impressão dele. Tá? A gente tem aqui Daniel Fry, Howard Menger, Wadansky, Giorgio Bon Giovanni, que a gente conhece bem, e Sisto Paz. Aí, aqui nós vamos entrar num outro paralelo do que eu queria falar para vocês, é justamente, afinal de contas, onde estão os alienígenas. Depois de tanto tempo, eu pesquisando e trabalhando com ufologia mais técnico-científica, acabei indo procurar na ufologia mística, vamos chamar de ufologia mística, né, por enquanto, onde estão os alienígenas, né? Já tinha visto tudo que aqueles materiais, aí, fraudes e não fraudes, e fotos e não fotos. Já não bastava mais, como já dizia São Francisco de Assis, essa vida não me basta mais, eu preciso achar esses alienígenas. E aí, então, procurei grupos místicos como esse aí lá de Santa Cruz do Sul. Já contei muitas vezes essa história aqui, que essa é a pirâmide, dentro dessa pirâmide. Aqui é o interior da pirâmide. E dentro da pirâmide se fazia tentativas de contato com alienígenas. Foram 6 anos eu acompanhando esse trabalho e tentando desenvolver uma técnica de... Porque é o seguinte, gente, a gente está recebendo tudo deles, é foto, é vídeo, é aparições, é não sei o quê, mas nunca daqui para lá. Nunca ninguém faz um esforço de mandar alguma coisa para eles. Fora os místicos, que se reúnem, que fazem um pensamento positivo em torno daquilo e tentam enviar o seu pedido de comunicação aos alienígenas. Então, por isso que eu fui lá. Então, agora eu quero ver como é que funciona. E foi o único lugar que eu vi coisas positivas. Estou falando da minha experiência, não estou falando da experiência dos outros, como a gente viu até agora. Foi daquilo que eu vi, daquilo que eu senti, daquilo que eu filmei. E, infelizmente, teve um desfecho não muito positivo. Aqui alguns detalhes da pirâmide, tá, gente?
Então, quando o pessoal fazia lá os trabalhos lá dentro, eu ficava lá de fora para fotografar. E num desses trabalhos ali, justamente que tinha foto, alguém me ligou por telefone, enquanto o pessoal estava lá num transe, eu não sei bem como é que funciona aquilo, alguém me ligou pro celular e disse, Rafael, tem um UFO aqui em Santa Cruz. Lá é assim, já me conhecem, né? Sabe onde é que tem? O meu telefone está por todos os lugares. Quando aparece alguma coisa, a rádio, os jornais me ligam para avisar, olha, o pessoal está ligando para a rádio dizendo que tem um UFO, assim, assim, assim. E assim sucedeu naquela noite ali. Eu fui para a rua e lá estava o UFO. Mas o que eu vi de interessante que saiu nas fotos é isso aqui, ó. Tá, pode ter qualquer explicação científica que seja, mas eu achei interessante que parece que nas fotos da pirâmide sempre sai uma luz, uma energia, seja lá o que for. É uma foto de exposição de 5 segundos, para quem é fotógrafo sabe como é que funciona. 5 segundos no tripé, apesar de ter ficado um pouco meio ruim. E aqui tem a filmagem, vamos ver o que tem aqui. Aqui são as fotos, eu não sei porque não passou a filmagem ali. Mas eu vou retornar aqui, peraí. De fato aqui eu acho que tinha uma foto e não tá. Bom, o objeto estava acima das nuvens, estão vendo as nuvens aqui. Estava numa posição como se estivesse aqui e veio descendo, veio ao nosso encontro. A primeiro momento eu achei que era um drone, tem muito drone lá em Santa Cruz. Tem uma equipe de pessoas que estão usando muito isso aí. E tem causado muita confusão. Fiquei observando, continuei tirando as fotos. Claro, vocês estão vendo, é o movimento da luz, tá, gente? É um pouco mais rápido que o tempo de exposição do meu obturador, então fica esse traço aí. Aqui mais paradinho. Vocês estão vendo que só tem essa luz aí que dá para captar, ou seja, ela estava mais baixa do que eu imaginava. Aqui vídeo durante... Tá, é isso aqui. Vamos ver. Tá rodando ali? Essas são aquelas situações do PowerPoint, né? Mas eu tenho vídeo ali, depois a gente pode passar. No vídeo aparece apenas eu comentando, olha, eu estou aqui lá de fora, assim, assim, e o objeto, então, se movimentando ali perto, né? A pirâmide aí lá de fora. E aí sim, aí eu consegui algumas fotos bem legais, como essa aqui que vocês estão vendo. O objeto é isso aqui, gente. Ó, aqui dá para ver mais ou menos que tem, além das luzes, tem mais alguma coisa do corpo. Bom, essa foi uma das fotos que eu levei em conta. Parece que era algo em volta de alguma coisa, né? Como eu suspeitava, porque o que eu estava vendo era o seguinte, parecia, como eu achava que era um drone, tinha luz que ficava em volta, então, bom, é drone, né? Mas depois eu vi que aquilo demorou muito tempo, a bateria de um drone era o quê, meia hora? 20 minutos, meia hora? Uruguai tem história, Aurora, estive lá. Bom, o que aconteceu foi isso aqui, ó, blackout no bairro. Chego lá no outro dia, tá o pessoal arrumando. O que acontece? Esse transformador que é na frente da pirâmide estourou. Aqui está a casa onde é a pirâmide no fundo. Aí eu perguntei, desculpe aí, pessoal da técnica. Aí eu perguntei para os caras o que houve aí? Olha, deu uma carga muito grande de energia aqui nesse transformador no outro. E a gente está trocando, o troço explodiu aí mesmo por conta de uma carga muito grande de energia elétrica naqueles transformadores. Bom, não tem como não relacionar, né? A gente começa a relacionar as coisas. Aí, como essas coisas estão aqui, é o grupo, tá, gente? A gente estava fazendo essas coisas acontecendo na pirâmide, resolveu fazer em outro lugar, para ver se esses objetos voadores não identificados, aí nos afastando da questão dos drones, porque os drones são na cidade, nós fomos para fora da cidade, numa chácara, bastante... Tiveste lá, Dani esteve lá, na nossa famosa vigília, e na casa da Celi. Fomos para lá, eles fizeram o trabalho lá, começaram todo aquele processo de concentração e tal, e blackout, lá fora. Aqui é o momento que começou a explodir os postes. Aqui estão um dos companheiros do grupo, essa é a rua,
então tem postes de luz e teria um transformador por lá, mas começou a estourar os postes também, as luzes. Blackout de novo. Começou a fazer o trabalho, começou o blackout. Vou ver se dá para passar esse vídeo aqui. Provavelmente os vídeos não estão associando, porque... Aí se vai. Aí, ó. Eu, como sempre, tenho uma câmera na mão, né? Então deu para ver pelo menos a violência da coisa. Ok. E os objetos voadores não identificados começam a aparecer lá no céu de Santa Cruz. Isso foi já nos últimos dias, nos últimos anos, como esse aqui, que foi fotografado ou filmado, não me lembro mais. Aqui uma outra. As pessoas começam a me enviar fotos de objetos luminosos que estavam passando pela cidade, os caras conseguiram filmar. Comecei a achar o movimento deles bastante diferente. E essa foto aqui que eu trouxe, eu acho uns... Ou foi no Foz, eu não me lembro onde eu mostrei esse aqui. Foi a que mais me chamou a atenção, gente. Um senhorzinho estava tomando seu chimarrão lá, no interior de Santa Cruz, família ali, daqui a pouco alguém gritou, vem vindo um balão lá, que é aquilo ali. Aí ele foi lá tirar essa foto. Inclusive tem a filmagem eu nunca recebi. Se a gente olhar esse quadrante aqui, a gente vai achar que é a Lua, né? Mas a Lua está aqui, ó. Ou seja, para mim já o primeiro, realmente eles estavam vendo uma coisa que estava ali. Esse objeto teria vindo até próximo a eles, depois retornado pelo meio das árvores, para baixo das árvores aqui. Eu procurei em todos os lugares, eu fui pesquisar, eu fui conversar com as pessoas, aeroclube, grupos de fotografia, etc. Se alguém teria usado balão desse tamanho, com luz dentro, etc, etc. Não teve ninguém que disse, não, foi fulano. Santa Cruz é... Esse aqui, pelo que ele me falou, era o tamanho daqueles balões mesmo de esporte, né? O pessoal vai embaixo na gôndola. Por isso que a gente achou que era balão. Mas não se vê nada aqui. Eles mesmos não viram nenhuma gôndola, nada. Enfim, seja lá o que for, uma baita de uma foto. Então nós temos que descobrir o que é. Que objeto voador não identificado é esse? Os trabalhos na pirâmide continuaram e continuaram aparecendo os UFOs. Aí sim, começou a aparecer UFOs vermelhos. Sim, são UFOs, objetos voadores não identificados. Aqui tem o depoimento deles, vou pular. Ó, aqui já é uma foto feita por mim de uma dessas aparições. Pois é, eu ia dizer. Bom, eu também, né? Tá aí. Sempre. Aqui eu tinha pelo menos aí 1/3 da população de Santa Cruz vendo isso aí que vocês estão vendo. Uma bola, se vocês esticarem o dedão, é assim, metade da unha de vocês. Esse era o tamanho que a gente via no céu. Então, eu pude fazer fotos boas desse objeto. Ele cruzou Santa Cruz, parou, continuou. Esse é o movimento desse objeto. Também, extensamente, fui atrás para saber aquela foto que eu falo que eu mostrei antes. E aqui a frota. Como se não bastasse, quando a gente começou a se perguntar, não, é drone, é drone, é drone? Pô, então tinha uma frota de drones. Esse o maior, o mais brilhoso, e depois aqui 1, 2, 3 e um quarto, andando em formação, dessa forma que vocês estão vendo, passando pelos céus de Santa Cruz. Já foi perguntado, coloquei até no jornal, se tivesse algum grupo de pessoas que estivesse usando algum tipo de aeronave, fazendo esse tipo de coisa, que nos comunicasse, etc. Porque para nós, agora acho que nós vamos fazer um intervalo, gente.